Realmente esse fato aconteceu. O delegado de tarde, plantão do Dr. Humberto, procedeu com a prisão, a lavratura da prisão dos dois indivíduos, que foram reconhecidos devidamente pelas vítimas na delegacia, e vinham também de uma questão de um assalto que tinham acabado de fazer na cidade vizinha de Juazeiro. O procedimento foi feito, foi comunicado ao juiz, e o juiz, analisando o fato, ele resolveu por relaxar a prisão, por entender que ela tinha sido ilegal. Ele entendeu que foi ilegal. Ele entendeu que era ilegal porque, segundo o entendimento dele, não se enquadrava em nenhuma das hipóteses elencadas no Código de Processo Penal para a questão da prisão em flagrante. Então ele relaxou a prisão e botou os dois indivíduos em liberdade. Mas, doutor, nós estávamos lá, inclusive, na hora que a polícia chegava com esses dois elementos, e, na verdade, uma das vítimas reconheceu, nós poderíamos até dizer que eles estavam praticando assalto em série. Mas dentro desse caso que foi levado ao juiz, o magistrado entendeu que não era o caso da prisão, e resolveu relaxar a prisão e colocá-los em liberdade. Entretanto, no outro processo, aqui só que em outra vara criminal, na primeira vara criminal, foi decretado a prisão dos dois novamente, por outros assaltos que eles tinham cometido na mesma circunstância fática, só que no outro dia eles também tinham cometido outros assaltos e foram decretados a prisão dos dois. Só que a polícia, depois dessa liberdade deles, eles fugaram, não conseguiram efetivar a prisão. Inclusive estão aí colocando em risco a sociedade petrolinense, mas logo a gente vai estar cumprindo essa prisão que está decretada para poder colocar esses indivíduos na cadeia. Inclusive, ele nos declarou ao programa Rota 98 da Petrolina FM de que teria praticado 3 assaltos, mas na ouvida deles, eles confessam mais de 10 assaltos cometidos aqui em Petrolina. Eles cometeram uma série de assaltos aqui, tem mais de 10 assaltos cometidos por essa dupla, são uma dupla conhecida. Teve a questão da Univasf, que eles também fizeram lá o assalto da Univasf, levaram a arma do vigilante, inclusive essa arma foi apreendida com eles por ocasião da operação, mas ainda assim dessa forma foram colocados em liberdade. É a divisão do nosso trabalho, né? Cada um tem a nossa parte, aqui a nossa parte é a parte investigativa, tem o Ministério Público, que é o órgão acusador, e o juiz, que é o órgão julgador. Então, dentro da tarefa de cada um, o que a gente faz é que é mais um retrabalho, é mais uma busca por esse indivíduo que está colocando risco na sociedade, mas a decisão do juiz tem que respeitar o entendimento de cada um, né? A sociedade que termina pagando o preço, mas em breve nós estaremos cumprindo essa visão, colocando esse indivíduo também atrás das grades. Eles passaram quantos dias presos? Olha, se não me falha a memória, foi 2 ou 3 dias só que eles passaram presos. Os elementos de alta periculosidade, hoje soltos, né? Podemos dizer assim. Inclusive eu estive com alguns policiais que estavam na operação, que colocaram suas vidas em risco em virtude desse elemento estar com aquela arma, um revólver calibre 38, um revólver de bom estado de conservação, que poderia ter feito, digamos assim, ter cometido algum assassinato. De fato gera uma certa satisfação na tropa, nos policiais que estão no dia a dia, colocando a sua vida em risco, deixando a sua família em casa e saindo para prestar um serviço à sociedade. Mas a gente agora tem que buscar prender esses caras e colocar na cadeia, porque agindo assim, com perseverança, com insistência, uma hora eles ficam presos lá, tenho certeza disso.